Ok, eu vou fazer minha pergunta no Isso. final, irmão Paulo, mas eu gostaria de argumentar a respeito do comentário do senhor Marcos. O senhor Marcos disse aqui que ele foi estabelecido por um pastor chamado Reinaldo. Então eu vou fazer uma pergunta, ele não é obrigado a responder, porque no final eu vou fazer uma outra pergunta mais importante, mas se ele quiser responder depois no comentário, pode. Por exemplo, existe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, aonde um sacerdote, de Efésios 4:11, estabeleceu outro sacerdote? Quando ele diz que foi estabelecido pelo senhor Reinaldo, pastor Reinaldo, a pergunta é: quem estabeleceu esse Reinaldo? Porque o ministro não estabelece ministro, um sacerdote não estabelece sacerdote. Estabelecer um ministro do evangelho é direito de um profeta mensageiro. Todo homem que se levanta para se estabelecer a si mesmo, ou estabelecer outro ministro quando ele não é um profeta mensageiro, isso é falso, isso não tem fundamento, isso não tem base na Bíblia. Agora, quando o senhor Marco diz que Jesus disse, não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, o senhor Marcos não pode tomar isto para ele, porque Jesus está falando com os seus 12. Ele fala com os 12, diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E ele diz, eu vos escolhi os 12, e um de vós é o diabo. O senhor Marcos não conhece Jesus. Jesus de Nazaré não conhece o senhor Marcos. Ele não estava lá, ele não é um escolhido de Jesus de Nazaré. Nem mesmo Paulo conheceu Jesus de Nazaré e foi chamado por Jesus de Nazaré. Ele não era após Jesus de Nazaré. Foi Jesus Cristo, em sua forma de Deus, na sua forma de Pai, quem apareceu a Paulo a caminho de Damasco, aproximadamente 20 anos após a comissão que Jesus deu para os seus discípulos em Mateus 28:19. Agora, quando o senhor Marco disse que eu não estou correto quando citei 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, vamos ver o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. E lá diz, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capados, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. A carta de Pedro, seu Marcos, foi direcionada somente aos seus irmãos judeus que estavam dispersos morando entre as nações. É o que diz primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Assim como a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago também direciona a sua carta somente aos judeus. Ele diz, Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Agora, quando o senhor Marcos vem falar que apóstolos e profetas não existe mais, eu pergunto, onde é que isso está escrito? Isso não está escrito em lugar nenhum. Tá. Onde é que está escrito que os profetas não existem mais? Onde diz isso? Não está escrito. É a teologia que diz isso. Agora, quando o senhor Marcos vem para citar Lucas 16:16, para dizer que João foi o último profeta, eu poderia perguntar, ele tem o direito de responder depois, Jesus de Nazaré não foi um profeta? Jesus não foi um profeta? Se João foi o último profeta, Jesus, ele não era um profeta? E quando ele diz que Efésios 4:11, o apóstolo está primeiro do que o profeta, senhor Marcos, deixa eu esclarecer uma coisa. Cacô Felipe não é um profeta de Efésios 4:11. Nós estamos falando de um profeta mensageiro. É como se eu estivesse falando de um presidente da República e o senhor estivesse falando de um secretário. Profeta Cacô Felipe não é profeta de Efésios 4:11. Cacô Felipe não é um profeta de acordo com 1 Coríntios 12:28. Cacô Felipe é um profeta de acordo com Mateus, capítulo 23, versículo 34 e 35. É o profeta mensageiro. Paulo era o profeta mensageiro lá. E era Paulo quem estabelecia os Efésios 4:11. Nenhum homem poderia ser um Efésios 4:11 se Deus não estabelecesse eles por meio de Paulo. Paulo é o profeta. Então, a pergunta que eu faço para o senhor Marcos, eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou fazer essa. Senhor Marcos, se o senhor disse que o último profeta foi João Batista, eu lhe pergunto, Jesus de Nazaré, ele não era um profeta? Não. Pode responder, Não, Marcos. Jesus não foi profeta. Jesus foi o Cordeiro de Deus. Jesus não foi como profeta. O ministério profético se encerrou em João Batista. Pronto, tá lá, é muito claro. Lucas 16:16. Pode ler na sua Bíblia aí, ó. A lei e os profetas foram até João Batista. Bom, vamos lá. Eu quero falar aqui. O que é fundamento? Depois você responde. O que é fundamento? Fundamento é uma alicerce, é uma base. Né? E essa base ela foi estabelecida por quem? Pelos profetas do Velho Testamento e por Cristo, que escolheu os 11 apóstolos. Um se perdeu no meio do caminho, como eu disse, como o Judas. Depois veio
o apóstolo Paulo como anunciador do evangelho para os gentios, né? Então, o que é fundamento? Então, vamos lá, a respeito dos profetas. O que os profetas vieram fazer? O intuito principal do profeta era anunciando a encarnação de Cristo. Bom, aí eu faço outra pergunta. Se Cacu Felipe, ele se coloca, que na verdade ele se auto-intitula como profeta. Ele se autodenomina como profeta. Porque se ele for profeta mesmo, como é que ele vai profetizar aquilo que já se cumpriu? Porque o profeta ele tinha a responsabilidade de anunciar o juízo de Deus, que era, muitas das vezes, Deus usava ali o profeta para trazer um juízo, para trazer uma exortação para o povo de Israel, e anunciar a encarnação de Cristo. Você quer um maior profeta que foi o profeta Isaías? O profeta Isaías profetizou sobre... Bom, Cristo já veio. Cristo já cumpriu os seus propósitos. Morreu no Calvário. E agora ele designou os apóstolos, ide por todo mundo, fazei discípulos. Fazeis discípulos. E hoje eu estou aqui anunciando Jesus. Meu intuito é só anunciar Cristo, que o único meio de salvação é por meio de Cristo. E outra coisa, eu não preciso de Cacu Felipe, eu não preciso de pastor, eu não preciso de profeta, não preciso de mais ninguém para mim ter acesso à presença de Deus. Porque depois que o véu do templo rasgou, conforme está nos evangelhos, principalmente acho que é no capítulo 28 de Mateus, depois que o véu do templo se rasgou, eu me tornei agora, aonde que eu estou, eu entro na presença de Deus, eu não preciso mais de ninguém. Claro que eu preciso de estar congregando com meus irmãos, preciso estar reunido no nome do Senhor. Então, vamos lá. O que é fundamento? Fundamento é a base, a estrutura. E isso já foi estabelecido sobre os apóstolos, sobre os profetas e os apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 18 diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 22. Diz assim: passais perfeitamente compreender que todos os santos, o qual a largura e comprimento e altura, e conhecendo o amor em Cristo, exendo o entendimento, que seja cheio de toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para todo mundo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o que opera. Eu errei o versículo aqui, irmãos, eu marquei errado. Bom, enfim, acho que meu tempo já está estourando. O fundamento da igreja é em cima dos profetas e dos apóstolos. Amém? Agora eu quero que você me responda o que é fundamentos. Esta é a minha réplica. Desculpa, irmão, eu estava lendo o versículo 3. Diz assim. Versículo Efésios 2, 18. Pois ambos têm acesso ao Pai em um espírito. Assim sois estrangeiro e forasteiro, cidadãos santos e membro da família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo por Cristo Jesus o principal pedra angular. Então, a igreja está estabelecida sobre a pedra principal, que é Cristo, que os judeus rejeitaram lá no Velho Testamento, né? E agora Cristo estabeleceu em cima dessa pedra, 5 minutos. Que é os profetas e os apóstolos. Pode responder, meu irmão. Ok. Apóstolo Eltamar. Ok, vou responder logo a pergunta do senhor Marcos, que ele me pergunta o que é fundamento. Ele respondeu, é uma base. Agora eu gostaria de lembrar o senhor Marcos que fundamento, base, não é toda a casa, não é toda a construção. É só uma base, é só uma fundação. Depois da base tem que vir as colunas, depois tem que vir as paredes, depois tem que vir as vigas, depois tem que vir o telhado, depois tem que vir a eletricidade, depois tem que vir a pintura. Sim, é só a base. Então, fundamento é só a base.
Mas quanto ao que o senhor Marcos falou sobre Lucas 16:16, me permita voltar nisso. Agora eu gostaria de perguntar ao senhor Marcos assim, ele vai responder apenas sim ou não. Eu vou perguntar, senhor Marcos, João Batista foi um profeta da lei ou um profeta da graça? Me responda só se foi da lei ou da graça, para mim continuar o meu raciocínio. Ele foi da lei anunciando a graça que era Cristo. Deixa eu responder, ele era um precursor, anunciando a vinda de Cristo. Só isso, depois você conclui. Vou tomar a sua resposta como o senhor está dizendo que João Batista foi um profeta da lei. Isso está correto. E Jesus é bem claro em dizer a lei e os profetas da lei. A lei e os profetas duraram até João, porque Jesus era um profeta. E o seu Marco discordou, ele disse que não é um profeta, mas ele está levando eu para o fundamento. E eu estou de acordo, tem que ter o fundamento da Bíblia. Para mim dizer que Jesus era um profeta, eu tenho que ter fundamento na Bíblia. E vou mostrar para o seu Marcos e todos que estão assistindo que Jesus era um profeta. Por exemplo, o fundamento na Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 57, seu Marcos, Jesus disse que quando ele foi para as partes de Nazaré, as pessoas vieram para expulsá-lo. Aí Jesus disse, um profeta não tem honra na sua própria terra. De quem Jesus estava falando? Jesus estava falando dele mesmo. Um profeta não tem honra na sua própria terra. Se você pegar Mateus capítulo 21, versículo 11, o povo dizia que este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus capítulo 21, versículo 46, e buscando matar Jesus, o povo temeram, ou seja, eles temeram o povo, porque o povo tinha ele como um profeta. Sim, está em Mateus capítulo 21, versículo 46. E Marcos 7, versículo 16, é dito, e glorificaram a Deus, dizendo que um grande profeta se tinha levantado dentre eles e que Deus estava visitando o seu povo. Que profeta era esse? Era Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 39. Eles disseram, ele disse, o Simão fariseu, se este homem fosse um profeta, ele saberia que esta mulher que a toca é uma pecadora, porque todo mundo dizia que Jesus era um profeta, e o Simão não estava acreditando que Jesus era um profeta. Aí Jesus dá um sinal de profeta, revelando o que o Simão, o fariseu, estava pensando. Em Lucas capítulo 13, versículo 33, Jesus disse, não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. De qual profeta ele está falando? Aqui em Lucas capítulo 24, no versículo 19, Jesus diz, os discípulos de Jesus a caminho de Emaús disse para ele, nós estamos falando do Jesus o Nazareno, o qual foi um varão poderoso em obras e na palavra de Deus. Quem falava isso? Os 2 discípulos de Jesus a caminho de Emaús, conversando com o estranho que era Jesus, dizendo, nós estamos falando de Jesus o Nazareno, varão profeta, homem poderoso em obras e na palavra de Deus. Agora tem aqui também, João capítulo 4, versículo 19, e disse-lhe a mulher à beira do poço, a mulher disse, vejo que tu és um profeta. Quando Jesus dá um sinal para ela que ela não tinha um marido e o homem com que ela vivia não era seu marido. João capítulo 6, versículo 14. Quando viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram, este verdadeiramente és o profeta que havia de vir ao mundo. João capítulo 7, versículo 40. E ouvindo isso, diziam, verdadeiramente este é o profeta. João 7, versículo 52. Disseram, vejam que da Galileia, de onde Jesus era? Eles disseram, vejam que da Galileia nunca se levantou um profeta. João capítulo 9, versículo 17, disseram, o que diz tu sobre o homem que te curou? Penso que quando o homem foi curado de cegueira, perguntaram, o que diz tu sobre o homem que te curou? Ele diz, ele é um profeta. Atos capítulo 3, versículo 22, lá diz assim, porque Moisés disse aos nossos pais que o Senhor Deus levantará um profeta dentre o povo semelhante a ele. Atos capítulo 7, versículo 37, senhor Marcos, é dita a mesma coisa. Este é aquele de quem falou Moisés ao povo de Israel, dizendo, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Então, a base, o fundamento diz que Jesus era um profeta. E se eu ainda tiver tempo, gostaria de completar dizendo, senhor Marcos, que Jesus chamava a si mesmo de Filho do Homem. Filho do Homem, nas Escrituras, significa um profeta. E quando Deus ia falar com Ezequiel, Deus o chamava de Filho do Homem. Filho do Homem, a expressão Filho do Homem, significa um profeta. E a palavra profeta, no original hebraico, significa Nabi. E o que é Nabi? É um porta-voz. Todo homem que Deus enviou para a terra era o seu porta-voz. Agora, a base diz que Jesus era um profeta. Se eu tiver tempo ainda, irmão Paulo, eu tenho tempo ainda no meu tempo? 1 minuto.
Então, eu gostaria de dizer aqui também, senhor Marcos, para completar esse assunto sobre os profetas que o senhor citou aí, Lucas 16 e Mateus capítulo 11, versículo 19, para dizer que João foi o último, Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 41, que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Ele está falando dele mesmo, senhor Marcos, não é de João Batista. Em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, e em Lucas capítulo 11, versículo 49, Jesus Cristo diz: eis que envio-vos profetas, e vocês os matarão, os perseguirão e os apedrejarão. É o que a Bíblia diz. Agora, João Batista foi o último profeta da lei, e Jesus Cristo foi o primeiro profeta desta nova aliança que hoje nós chamamos de graça. O seu microfone, irmão Paulo. Obrigado. Se encerrou o tempo, então. E agora, então, eu gostaria que vocês estão nos assistindo, vocês possam analisar este debate entre o senhor Marcos, né, teólogo, professor de escola bíblica, e o apóstolo Deltamar, discípulo do profeta Caco Felipe. Nós estamos aqui nesta noite sobre o tema: Caco Felipe é um verdadeiro profeta de Deus ou um profeta do diabo na terra? Este é o tema desta noite, porque a mensagem que este homem africano chamado Caco Felipe está trazendo sobre a terra é uma mensagem que está abalando a todos, aos ministérios religiosos sobre a terra. Então, nós estamos aqui, você que está nos assistindo possa compartilhar esta nossa live, porque nós estamos querendo levar a toda a humanidade e que vocês mesmos possam analisar o ponto de cada pessoa que vem aqui e fala a respeito da Bíblia, né? Então, você possa estar, então, compartilhando. Agora, então, se o Marcos quiser também depois responder algo, o tempo dele é 5 minutos, pode também entrar em alguma coisa que ficou para trás, Marcos, ok? Só deixando bem claro que você pode usar dos 5 minutos seu tempo para... então, agora, quem fará a pergunta é o Marcos, né? É isso mesmo? Eu penso Sim. que o Marcos havia me feito a pergunta sobre o fundamento. Agora eu não sei. Então, agora é o seguinte. Então, o Deltamar vai fazer uma pergunta para o Marcos vai responder e o Marcos fará uma pergunta para o Deltamar. E para finalizar na nossa live, porque ela já está com 42 minutos, quase 20 minutos para 1 hora, nós lembrando a vocês participantes que nós teremos 3 perguntas da Bíblia. Cada um irá falar de um determinado versículo que nós vamos passar a vocês, e vocês vão explicar à humanidade, a todos aqueles que são das suas denominações, o que é que aquele versículo está dizendo, porque todos vocês têm, né, as suas respostas e vão trazer para que não fique em dúvida ao público que nos assiste hoje aqui nesta live, ok? Então, vamos fazer, o Deltamar, então, faça uma pergunta, pode ser, ao Marcos, e o Marcos, então, depois vai responder mesmo normal agora, e na última tréplica, o Marcos, então, fará uma pergunta para o Deltamar. Pode começar, pastor Deltamar. Apóstolo Deltamar. Ok, vou fazer a minha pergunta no final do meu tempo, porque eu gostaria de dizer algo que eu não disse. E eu gostaria de dizer ao seu Marcos que ele disse que Caco Felipe se intitula um profeta, sendo que o profeta Caco Felipe foi chamado, por meio de uma visão celestial, aos 24 de abril de 1993, e ele recebeu um chamamento, uma comissão e uma mensagem, por meio de 3 grandes visões celestiais. Assim como Moisés recebeu o seu chamamento, a sua comissão no Monte Horebe, ou quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, assim como Josué à beira do muro de Jericó, assim como Paulo a caminho de Damasco, o profeta de Deus, Caco Felipe, não se intitulou profeta. É Deus ele mesmo quem escolhe o seu profeta. E assim como os profetas da Bíblia, Caco Felipe hoje é o único profeta que tem as palavras de vida eterna em toda a terra. E diferente do que o seu Marcos pensa, que um profeta vem para profetizar, um profeta não vem fazer isso. Um profeta vem para trazer uma nova revelação daquilo que Deus tem a dizer à humanidade. Agora, um profeta pode profetizar, um profeta pode curar, um profeta pode dar grandes revelações, um profeta pode ressuscitar os mortos. Profetizar é uma das coisas que um profeta pode fazer, mas o objetivo de um profeta é trazer o evangelho de Jesus Cristo para o seu tempo.
E quando o seu Marcos diz que não precisa de Caco Filipe, ele não precisa de profeta, será que algum filho de Deus no tempo do dilúvio poderia dizer que não precisava de Noé? Será que havia algum filho de Deus, alguma filha de Deus no tempo do dilúvio que poderia dizer, como o seu Marcos, que não precisaria de Noé? Será que algum filho de Deus no tempo do Egito poderia dizer que não precisaria de Moisés? Será que algum filho de Deus, por volta do rei Nabucodonosor, poderia dizer que ele não precisava de Jeremias? No ano 33, será que algum homem, algum filho de Deus, a Maria Madalena, o Zaqueu, o ladrão, o Pedro e o João, poderia alguma vez dizer que, uma vez que eles acreditavam em Jeová, uma vez que eles acreditavam em Deus Todo-Poderoso, eles não precisavam de Jesus de Nazaré? Será que, de acordo com Atos capítulo 10, senhor Marcos, o Cornélio poderia dizer que ele não precisava de Pedro, porque foi Jesus que tinha morrido por ele, que o véu do templo tinha se rasgado? Será que Cornélio poderia dizer que não precisava de Pedro? Será que o carcereiro de Filipós poderia dizer que não precisava de Paulo? Será que Filipe Melâncto, algum filho de Deus, 1520, poderia dizer que, uma vez que ele cria em Jesus Cristo, ele não precisava de Martinho Lutero? Isso não é correto a dizer. Um filho de Deus nunca dirá tal coisa. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Marcos, ele vai responder dentro do seu comentário. Porque eu poderia perguntar assim, senhor Marcos, o véu do templo que o senhor disse que se rasgou e agora o senhor tem acesso à presença de Deus, eu pergunto primeiramente, a presença de Deus estava no lugar santo ou era no lugar santíssimo? Eu também pergunto, o véu que se rasgou foi o primeiro véu ou foi o segundo véu? Agora, a pergunta principal que eu quero lhe fazer, essas duas aqui o senhor responda se o senhor tiver tempo, se o senhor quiser. A minha pergunta principal é, se o senhor é um cristão, quem é o seu profeta? Aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial é para você.